40 anos após a morte de Jesus, o templo do Senhor em Jerusalém é destruído. Flávio Joséfo, em seu livro A Guerra Judaica, descreve a horrível cena. À medida que as chamas vindas do templo se elevavam no ar, os judeus lançavam um grito que correspondia à calamidade. Eles correram em socorro da casa de Deus, sem pensar em salvar as suas vidas ou poupar as suas forças, pois aquilo que até então eles haviam guardado com tanta devoção estava desaparecendo diante de seus olhos. A tradição judaica atribui a data desse terrível evento, ocorrido nos anos 70 da era cristã, como sendo a mesma data, ou seja, o mesmo dia, mas em ano diferente, da destruição do primeiro templo. O profeta Jeremias descreve: no 10º dia do 5º mês do ano, 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei. Essa coincidência de datas fortalece a tese de que a destruição do templo 40 anos depois da morte de Jesus não foi uma simples coincidência. Surpreendentemente, ambas as destruições do templo aconteceram exatamente na mesma data do calendário judaico, com 650 anos de diferença. Como explicar essas duas destruições do mesmo local, no mesmo dia, só que 650 anos depois? Não soaria estranho se o prédio que substituiu as Torres Gêmeas de Nova York fossem destruídas novamente no dia 11 de setembro? Esse fato impressionante fica ocultado quando se estuda a história sem levar em consideração o calendário bíblico. No calendário que usamos hoje, instituído por Papa Gregório em 1582, não existe nenhuma dica sobre essa coincidência. Os interessados em estudar a Bíblia e ainda não conhecem o calendário judaico acabam perdendo muitos detalhes importantes e tendo uma leitura incompleta. Por outro lado, aqueles que analisam a verdade bíblica e a história usando as ferramentas de interpretação usadas pelo povo que escreveu a Bíblia podem ir mais longe. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e bem-vindos ao canal Redescobrindo o Caminho, onde estudamos a Bíblia com o olhar judaico-nazareno. Após 40 anos da morte de Jesus, o templo em Jerusalém é destruído, levando à reflexão sobre as coincidências históricas e a importância do calendário judaico na compreensão da Bíblia. Especialmente quando notamos que ambas as destruições ocorreram na mesma data do calendário judaico, fortalecendo a tese de que não foi uma simples coincidência, fortalecendo a ideia de que Deus está por trás desses acontecimentos. Roma é Babilônia. Mãe e filha são guiadas pelo mesmo Espírito. Assim como a Babilônia destruiu o primeiro templo, Roma destruiu o segundo. A realidade percebida pode ser falseada e escondida quando a análise dos dados, mesmo que na nossa frente, são vistos através de lentes embaçadas por paixões, cultura e até mesmo fé. A palavra de Deus diz: então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a haverá conhecer, nem por isso a poderá achar. Voltando à destruição do templo, a conquista de Jerusalém por Roma
funcionou como uma sentença de morte contra toda uma civilização. Seus efeitos podem ser sentidos até hoje. Haja visto a extinção do calendário bíblico, ou seja, o calendário judaico. Assim como Jesus ficou 2 dias morto e ressuscitou no 3º dia, assim também já se passaram 2000 anos desde que o templo em Jerusalém foi sepultado. A pergunta que fica é: veremos o templo de pé novamente? A destruição do 2º templo, justamente 40 anos depois da morte de Jesus, nos faz lembrar das palavras de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Mas por que lembrar das palavras de Jonas? Ora, Deus disse a Jonas que haveria um prazo de 40 dias para que se houvesse arrependimento. Podemos dizer que Deus também deu 40 anos para que aquela geração que presenciou Jesus para desfrutar do templo em Jerusalém até que, no ano 70, ou seja, 40 anos após a sua morte e ressurreição, o templo, a casa de Deus, foi destruída e o governo de Roma proibiu a presença de judeus em Jerusalém. Aqueles que não foram mortos foram levados para Roma, onde, escravizados, construíram obras arquitetônicas impressionantes, como o Coliseu. O grande candelabro de ouro que ficava dentro do templo foi levado. Esse fato está documentado, inclusive, no famoso Arco de Tito, construído em comemoração da vitória romana. Apesar desse exílio não ter sido o primeiro, foi o mais longo, pois perdura até hoje. Apesar do moderno Estado de Israel ter sido criado em 1948, ainda existem muitos judeus vivendo fora de Israel e o templo permanece em ruínas. Deus tem formas inusitadas de trazer seu povo de volta. Quando existe rebeldia ou descaso, Deus não permanece calado. Deus age. Podemos perceber isso no episódio do enterro de Jacó. A palavra diz que Jacó fez José, seu filho, jurar que seus ossos não ficariam no Egito, mas que ele, José e seus irmãos deveriam sepultá-lo na terra de Israel. Meu pai me fez jurar declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Essa poderia ter sido uma grande oportunidade para José e seus irmãos voltarem definitivamente para a terra prometida. Mas a palavra nos conta que eles resolveram voltar para o Egito. Vejamos. Depois disso, voltou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Um leitor atento se perguntaria: mas por que Jacó queria seus ossos em Israel? Afinal de contas, seu filho José era a mão direita de Faraó. José poderia ter construído para seu pai uma imensa pirâmide em sua honra. A Bíblia não explica por que Jacó fez esse pedido, mas podemos especular. Jacó foi bem enfático. Ele não queria que os seus ossos ficassem no Egito. Agora aqui é interessante saber que a palavra ossos em hebraico também significa essência. Atzmot. A essência de Jacó não pertencia ao Egito. Quando José e seus irmãos deparam com a oportunidade de seguir em direção à terra prometida por Deus, eles voltam. Optaram por voltar à terra do Egito. Essa decisão poderia ser interpretada como uma recusa em reconhecer sua verdadeira identidade, sua essência, que está intrinsecamente ligada às promessas divinas. Vale ressaltar que o Egito oferecia uma realidade de abundância e conforto, o que torna essa escolha ainda mais significativa.
É como se eles estivessem priorizando o conforto imediato em detrimento da esperança e da promessa de um futuro abençoado na terra que Deus havia prometido. Assim, ao permanecerem no Egito, mesmo após a morte de José, eles acabaram sendo submetidos à escravidão. Escolheram permanecer como ricos estrangeiros em uma terra que não era deles, ao invés de buscar se estabelecer como donos da terra prometida por Deus. Antes que fossem completamente assimilados, Deus mesmo, através da mão pesada de Faraó, fez com que suas vidas se tornassem tão insuportáveis que ou se assimilavam de vez ou teriam de pagar um preço para continuarem a existindo como povo. Ora, a essência do povo de Israel está ligada à sua terra e ao seu templo. Negar isso é compactuar com a agenda anti-Deus. A opressão de Faraó, por incrível que pareça, acabou despertando a consciência e a identidade dos filhos de Israel. Eles superaram o desafio e construíram uma história que funciona como um mapa para uma caminhada em busca de Deus e de seu Messias e de sua lei. Deus declara: Israel é meu filho. A história de Éster, ocorrida cerca de 400 anos antes de Jesus, traz uma história que muito se assemelha à saga de Moisés. Na época, muitos israelitas já haviam retornado do exílio para reconstruir o templo e restabelecer o sistema sacrificial. Porém, Éster e um número significativo do povo judeu estava vivendo espalhado por toda a Pérsia. Embora lhes tivesse sido concedida a liberdade de regressar à sua terra natal, muitos permaneceram onde se estabeleceram, em vez de regressarem para Jerusalém, que estava devastada pela guerra. Por algum motivo, Éster e Mordecai não haviam retornado. Será que não estavam interessados em cumprir a ordem profética de retornar? Parece fácil criticá-los, mas, pensando bem, uma coisa é acreditar em Deus e por isso ter uma boa conduta, um bom comportamento moral, mas mudar de país, retornar a um local abandonado, enfrentar incertezas, falta de estrutura, bom, isso é bem mais difícil. Na ocasião, parece que Deus resolveu dar uma mãozinha, pois lá estavam eles, felizes e saltitantes, até que se levantou um novo faraó, Amã. Esse tal Amã era amigo do rei, o marido de Ester. Esse tal Amã foi um descendente dos amalequitas. Então Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, entre todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei 1000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho do Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. O espírito de Amaleque é o espírito do anticristo. É também o espírito anti-judeu, anti-Sião, anti-Jerusalém, anti-calendário judaico, anti-templo, anti-tudo. Foi esse espírito que guiou os inimigos de Israel através da história. Foi o espírito que inspirou os nazistas a cantarem Noite de Paz, enquanto levavam os judeus para as câmeras de gás. A importância da terra de Israel é inegável.
Foi lá que nasceu o Messias e será para lá que ele retornará. O exílio de Roma, iniciado 2000 anos atrás, precisa terminar. Seriam os acontecimentos recentes um empurrão de Deus para chamar o seu povo de volta à terra de Israel? É isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje e que tenham trazido algo de especial para você. Terminamos o estudo por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Cada curtida é como um sinal para o YouTube de que estamos no caminho certo. E isso nos motiva a trazer ainda mais conteúdos que possam acrescentar positivamente às suas vidas. Além disso, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos? Que essa jornada de redescoberta do caminho continue a nos unir, fortalecendo nossa vontade de conhecer a Deus cada vez mais. Lehi Traot. Você que nos acompanha no Instagram, YouTube e em nosso site, agora pode mergulhar nos estudos bíblicos de uma maneira totalmente nova, no Spotify. Você pode escutar no caminho para o trabalho, na academia e até mesmo enquanto realiza suas tarefas do dia a dia. Conecte-se com a palavra a qualquer momento. Em breve teremos um podcast exclusivo trazendo convidados para enriquecer nossos estudos. Não perca tempo, vá agora mesmo ao Spotify e busque por Redescobrindo o Caminho e acesse todos os nossos estudos. Que a palavra de Deus esteja sempre presente em cada momento do seu dia a dia. Lehi Traot. Jerusalém foi traída e sua importância retirada. Ideias pagãs se infiltraram no entendimento das Escrituras. Interpretações se multiplicaram e passaram a concorrer entre si. A língua hebraica foi por anos sepultada. O livro sagrado foi deturpado e o calendário substituído. Adulteraram a identidade do Messias e este foi enquadrado no gosto dos pintores clássicos e renascentistas. O caminho foi perdido. A visão turvada. Porém, assim como o Messias ressurgiu no terceiro dia, após 2000 anos de prostração e apatia, uma voz começa a soar no deserto. É hora de recomeçarmos. É tempo de redescobrir o caminho.